Boa noite, pessoal. Tudo bem? Com um grande prazer que eu participo desse evento organizado aí pela 3 Desenvolvimento. Não vou mais rasgar elogios para a 3 mais do que ela merece e já foi feito pelos meus antecessores. Queria só passar uma mensagem para você que está assistindo esse webinar, que você tem uma grande oportunidade de receber um conteúdo extremamente rico, com pessoas que estudam muito sobre esse assunto, e ainda por cima ajudar as pessoas que estão precisando nessa época de pandemia que a gente está vivendo, não é verdade? Então, lembrando que ao final desse webinar, você vai receber um link para poder adquirir ou pagar esse conteúdo que você está recebendo, isso se você quiser, óbvio, se você achar que vale, por meio de aquisição de cestas básicas que serão distribuídas para famílias que estão passando necessidade, tá bom? Então, no link da descrição desse vídeo, desse webinar que você está vendo no YouTube, você tem a possibilidade de se inscrever lá no site da 3, para depois receber esse link, ou até mesmo deixar aí nos comentários o teu e-mail para que a gente possa entrar em contato com você depois disso. Pensa nisso, é uma forma de você ganhar conhecimento e ainda ajudar quem precisa, tá bom? Bom, o tema que eu vim trazer para vocês hoje é um tema que está muito conectado com a minha atuação. Eu atuo com desenvolvimento de pessoas há mais ou menos uns 20 anos, desde a época que eu atuava em escola, dava aulas de história, depois dentro das empresas com a parte de atendimento, sempre na parte de treinamento de pessoas, e nos últimos 19 anos da minha vida, em paralelo a esse processo, com as aulas de Aikido. Eu sou instrutor de Aikido, e o Aikido é uma arte marcial que traz muito esse foco no desenvolvimento das pessoas, e eu uso isso nos meus treinamentos e nas minhas palestras, e é um pouquinho disso que eu pretendo trazer hoje para vocês. Então, a gente pensar, de fato, qual é o caminho para a gente desenvolver uma equipe, se ela passa, num primeiro momento, por você, se ela passa por você, que é o líder, ou se você deve simplesmente focar no desenvolvimento das pessoas que estão à sua volta, né? O que é mais válido? Você desenvolver você como líder ou você desenvolver a tua equipe? E é isso que eu pretendo discutir com vocês hoje. Então, essa apresentação ela vai seguir como um guia para você refletir, né? Todas as minhas palestras eu peço para que as pessoas reflitam sobre o conteúdo. Não existe verdade absoluta. Nada do que vai ser dito aqui corresponde a uma verdade absoluta. São construções feitas em anos de experiência e eu trago para você pensar junto comigo. O que a gente tem que entender hoje é que o mundo está num processo de grande transformação. Ele é diferente. Só que ele é diferente não porque está acontecendo alguma coisa que o torna diferente, porque a dinâmica do mundo que a gente vive é de se transformar. O mundo está sempre num processo de transformação, em eras, em novidades, seja por questões climáticas, por questões sociais, por questões culturais. O fato é que o mundo que a gente vive está em processo de transformação. Mas exatamente agora onde a gente está, em 2020, a gente está no momento de transição. E esse momento de transição faz com que a gente não perceba ainda muitas coisas que estão acontecendo, ou tenha grandes dificuldades de perceber coisas que estão acontecendo. Um dos principais fatores a analisar é de que as pessoas elas estão diferentes. Nós, como seres humanos, somos diferentes do que há 30, 40 anos atrás. As nossas relações, as nossas atuações dentro do ambiente social, corporativo, familiar até mesmo, elas são diferentes. E a gente tem que entender que esse processo de transformação das pessoas acompanha a movimentação do mundo, como modo geral, né? Nós, como pessoas, estamos passando por um processo de tomada de consciência. Olha que interessante isso. Você, como ser humano, você está passando por um processo onde você está procurando se conscientizar mais do que está acontecendo com você, qual que é a tua relação com o mundo. E aí você vê uma série de movimentos ligados ao meio ambiente, ligados à natureza, de pessoas se preocupando mais com a alimentação, com o seu bem-estar, com o seu físico, né, tentando tomar essa consciência corporal. Isso é um sinal de que estamos vivendo uma era onde as pessoas buscam mais esse processo de consciência. Se esse processo de consciência acontece no ser humano, acompanhando uma evolução do mundo, a gente pode dizer que não cabe mais no ambiente da empresa, no ambiente corporativo, um processo que a gente chama de verticalização da liderança. Nosso tema aqui é falar de liderança, não é mesmo? Então, a verticalização da liderança não cabe mais na empresa.
aquele chefe, aquela figura do chefe que manda e o outro obedece, o chefe que ele assume um poder autoritário perante os seus funcionários, ele se afasta da sua equipe, ele se afasta daquelas pessoas que são os seus pares, se coloca numa posição lá no famoso aquário dentro das fábricas, né, para observar o que está acontecendo. Essa figura não existe mais, essa figura de liderança não é mais o que corresponde à nossa realidade. Mas perceba que nós estamos num processo de transformação, nós estamos num processo de busca por uma mudança desse paradigma, e a gente está exatamente no meio disso. A gente ainda viveu uma época, nós que estamos aí na faixa dos seus 20 aos 40 anos, vivemos épocas distintas, né? Eu vivi os dois momentos, estou vivendo esse momento de transição agora, vivi uma época onde era assim aí na verticalidade, mas de um modo geral a gente está passando por esse processo. A sua posição dentro de uma empresa não é mais só uma posição, uma peça específica, só um apertador de parafusos, aí como o grande Chaplin encenou no seu filme. A nossa posição hoje, ela é uma posição onde a gente participa de um processo. A gente é parte de um processo onde todos estão caminhando para o mesmo caminho. Todos estamos indo para uma mesma direção. É importante que você saiba o seu papel dentro dessa direção, e é importante também que você entenda que todos têm que usar o seu papel, a sua especialidade, para caminhar junto nesse novo sistema. Mas o que é diferente disso tudo, da época da verticalidade para essa época de você parte no processo, é que o processo está em todos nós. A gente está fazendo parte do processo. Esse processo nos traz uma visão do todo. Eu não sou o cara que está concentrado única e exclusivamente ali no aperto de parafuso. Eu sou especialista numa determinada área, mas eu entendo todo. Eu sei de tudo que está acontecendo dentro de uma empresa, eu sei de tudo que está acontecendo dentro daquela companhia, daquela microempresa que eu trabalho. Eu preciso entender todo esse processo antes de querer ser uma pessoa diferenciada, de querer ser líder dentro dessa corporação. Para a gente refletir com isso, eu trago para vocês um pensamento sobre o nosso processo de formação, nosso processo educacional, para entender por que a gente tem uma certa dificuldade de encarar essas mudanças, né? O nosso processo de formação, ele é defasado. Nós aqui no Brasil, e eu falo isso com prioridade pelos anos que eu passei dentro de sala de aula, a gente ainda segue modelos de educação que são muito focados numa preparação das pessoas de uma forma muito técnica e objetiva, conteudista, né? A gente quer formar pessoas para passar no vestibular, a gente quer formar pessoas para tirar nota, a gente não está muito preocupado com a formação do ser humano. Mesmo que isso esteja mudando, ainda bem, de uma forma muito modesta, mas a base da educação no Brasil ainda é uma formação conteudista, né? A gente é treinado para fazer. Nós fomos treinados para fazer, executar o tempo inteiro. É só isso que a gente precisa fazer para ser bem-sucedido. Nós somos treinados assim. Falta no nosso processo de conhecimento, no nosso processo de formação, falta um pouquinho do conhecimento amplo. Falta um pouquinho de conhecimento em outras áreas. E é sabido que dentro de outras, por exemplo, instituições fora do Brasil, instituições educacionais fora do Brasil, existe toda uma preocupação com esse tipo de formação em artes, filosofia, música, línguas, enfim. No Brasil a gente negligencia um pouco isso, focando só no acúmulo de conteúdo para formar tecnicamente as pessoas, né? Quando você entende que esse processo, que você precisa adquirir esse processo para ter maior conhecimento sobre o que você está fazendo, você vai entender a importância de se tornar um líder pelo exemplo. Então, quando a gente, já respondendo um pouquinho da pergunta inicial desse pitch que eu estou fazendo com vocês, desenvolver-se a si próprio ou aos outros, né? Se você começar a desenvolver-se se você começar a criar uma forma de desenvolvimento para você, você vai conseguir liderar as pessoas, vai conseguir inspirar, como já dito pelo Júnior, como dito pelo Anderson antes de mim, você inspira as pessoas para que você consiga trazer elas com você. Então, é sempre um cuidado que você precisa ter com você. Você precisa se cuidar, você precisa se aprimorar, você precisa ler, você precisa estudar. Se você quer ser um líder diferenciado, um líder que integra as pessoas, você precisa fazer com que as pessoas entendam que você está num processo de desenvolvimento e transformação. Ou seja, você como líder vai ser o carro-chefe, não chefe no sentido literal, mas carro-chefe de estar à frente da sua equipe para mostrar que você se importa com você e que os outros também devem se importar com você. Então, toda vez que você pensar e tiver uma pergunta sobre
onde deve começar o desenvolvimento, né? Aonde o desenvolvimento da minha equipe, que eu lidero, deve começar? A resposta é muito clara, começa em você. Todo o processo de desenvolvimento começa em você. Você é a pessoa que tem que começar a mostrar para a sua equipe que o desenvolvimento é válido, que você pode se aprimorar, você pode crescer, você pode estudar, você pode evoluir, e com isso, quem está junto com você, quem são os teus pares, vão te acompanhar, você pode ter certeza disso. Para encerrar esse pitch, que eu não tenho muito para te ensinar, eu quero trazer provocações para que você reflita sobre esse assunto. Eu vou te trazer, então, algumas dicas de como você pode se tornar um líder dentro desse contexto transformacional e, ao mesmo tempo, focado no teu desenvolvimento. A primeira dica que eu te dou, haja como um maestro. Conduza a sua equipe por uma sinfonia perfeita. Conheça cada habilidade. Estimule o crescimento pessoal de cada um deles, mas dite o ritmo, dite o tom. O maestro, ele conhece todos os instrumentos, talvez ele não toque nenhum deles primorosamente, mas ele conhece todos os instrumentos da sua orquestra para que ele possa conduzir e colocá-los no momento certo, para dar o efeito necessário para aquele som ficar harmônico, para ficar, de fato, uma sinfonia harmônica. A segunda dica que eu dou para você, faça parte da sua equipe. Faça, de fato, parte da equipe, seja parte dela, não se afasta do seu time, seja parte, anda junto com eles, faça com eles aquilo que é necessário para que você consiga trazer para eles a motivação, para você conseguir trazer para eles a inspiração necessária. Mas você só vai conseguir fazer isso se você fazer parte desse processo. Se você se colocar fora dele, vai ser muito difícil que você seja um líder transformador e inspirador. Terceira dica que eu dou para vocês, proteja a tua equipe. Proteja e defenda ela toda a prova. Tenha confiança, gere confiança. Lembre dessa frase, confiança é algo que é dado, não é conquistado. A gente dá confiança para as pessoas e elas mantêm. Então, proteja a tua equipe. Mas, ao mesmo tempo que você deve proteger a tua equipe, a última dica é, nunca se esqueça que você faz parte de uma empresa. E você deve, com toda clareza, defender também a sua empresa e os interesses dela. Se a empresa não existe equipe para ser liderada. Então, você como líder, tem que olhar os dois lados, sempre o lado da empresa e o lado da tua equipe. Para finalizar, pessoal, o papel do líder do futuro é um papel de integração. É ele que vai unir as coisas e vai conduzir essa energia entre a empresa e a sua equipe para que ambos alcancem os seus objetivos dentro do ambiente corporativo. Tá bom? Lembre-se disso, o desenvolvimento começa em você, e você como líder tem que ser um líder de integração. Combinado? Olha, eu queria agradecer muito o teu tempo, esses minutos que você me deu. É muito importante para que você acumule esse conhecimento de várias áreas, tenha essas visões de várias áreas que esse webinar está trazendo. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, essa audiência que vocês estão nos dando, e lembre-se, vai lá e se inscreve no site da 3, para que você consiga também ajudar a quem precisa com todo esse conhecimento que você adquiriu hoje. Uma boa noite para vocês, fica ligado que tem mais conteúdo interessante para você daqui a pouquinho. Até já!